Opa, começou, tudo bom, gente? Saluton! Estamos começando uma live com a Tamires Queiroz, que fez uma viagem, cara, uma viagem massa que ela fez aí para Europa, 12 países ela passou, e a gente vai conversar sobre essa experiência dela. Vamos chegando, minha gente, vamos chegando. Quem já chegou, quem já chegou aí, vai compartilhando a live para as outras pessoas. É só clicar nesse aviãozinho de papel que tem aí embaixo. Você vai, né, compartilhando com outras pessoas essa live para que mais gente possa assistir. Beleza? A gente já vai começar. Tamires, olha, Tamires já chegou. Vamos começar aqui. Pronto. Olha só, a gente acabou de começar a live, já estamos com 10 pessoas. Muito bem, é isso aí, gente. Vamos chegando, vamos chegando. Para quem viu, ó, a live chegou. Saluton! Tudo bom, Tamires? Tudo bom? Que me fartas? Mi fartas trevone, trevone. Caivi. Bianca, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Se alguém não estiver ouvindo bem, vocês avisam aí escreve aí na mensagem pra gente, tá bom, gente? Se der algum problema no áudio, vocês avisam a gente, que às vezes a gente não consegue perceber, né? Mas aqui Sim. tá ótimo. Nossa senhora, eu tô muito feliz de estar conseguindo conversar com você. Viu, Tamires? Pra galera que não viu os bastidores do Esperanto do Zero, eu tô tentando conversar com a Tamires desde janeiro, Tamires? Não, Fevereiro, não dezembro. lembro. Sim. Desculpa, Mas já André, faz gente, tempo que eu tô realmente. tentando. Já faz tempo que eu tô tentando marcar com a Tamires aí essa conversa. Quando eu tentei marcar com ela, ela estava no meio dessa viagem, que vai ser a nossa conversa de hoje lá na Europa. E aí lá tava, né, muito corrido, né, Tamires, para você. Você não conseguia me responder as Tava. mensagens e também acho que não Uhum. tinha muita cabeça para parar e participar, né, e poder Sim, conversar e fazer sim. essa live aqui com a gente, né. Agora a Uhum. Tamires já está de volta ao Brasil, então já está mais tranquilo. Sim, Vou sim. apresentar a Tamires rapidinho para quem não conhece. Então, a Tamires, ela é estudante de Letras e Literatura no Rio de Janeiro, tem 22 anos, é também professora de inglês, aprendeu Esperanto em 2015, se não me engano. É, E é isso, e participa do Movimento Esperantista então desde 2015. Para começar, Tamires, conta pra gente como que você ouviu falar do Esperanto pela primeira vez. Como que foi isso? Foi numa situação bem peculiar, né? Eu tava na porta da escola e aí veio um menino aleatório me vendendo paçoca porque ele queria juntar dinheiro para ir para a Alemanha. Por acaso, esse menino é o Matheus Arantes, que já foi entrevistado pelo André. E aí ele chegou do nada, ele perguntou assim: "Menina, você fala outro idioma?" Aí eu falei assim: "Eu falo inglês", né? Achando que eu era a maior poliglota Tava do balando. tava. Aí ele: "Ai, só isso?" E aí, esse menino, gente, ele morava do outro lado da cidade. E aí, ele continuou ali comigo no ponto de ônibus, pegou o ônibus comigo, foi até o ponto da minha casa e desceu junto comigo. No meu ponto, eu, gente, o que esse menino tá fazendo aqui, né, na porta da minha casa, me acompanhando? E aí, quando chegou no meu portão, eu falei assim: menino, você tá indo pra onde? Aí ele falou assim: ai, não, eu só quero tomar banho e usar o Wi-Fi. E Peraí, você tinha aí, acabado de chegar. Você tinha acabado de conhecer ele, é isso? sim, sim. Que menino. Esse Matheus é pra Ah, frente, hein? o Matheus é muito pra frente. Mas aí a gente virou amigo. Foi inevitável. Foi uma conexão tão forte que a gente acabou virando Que amigo. legal. E E aí, mas aí a você gente. deixou ele usar o Wi-Fi da sua casa e tomar banho lá? Não, eu falei, menino, vai embora, por favor. Minha mãe não vai te querer aqui, não. Mas aí a gente virou amigo. E aí ele me Aham. levou na outra semana para conhecer a Cocoê, que no Rio de Janeiro é a Cultura Cooperativa de Esperanto. E aí, quando eu ouvi lá eles falando Saluton, eu nem sabia o que que era Esperanto, nunca tinha ouvido falar. Eu falei, gente, isso é muito bonito, Saluton, quero falar. E aí Você achou foi só. bonito quando você ouviu a sonoridade, quando você viu a escrita, você achou bonito. Que Sim, sim. legal. Sim, Que porque legal, porque assim, muita gente. Ah. uhum. Pode falar, Porque tem muita desculpa. gente que não gosta, entendeu? Que não gosta assim, que tem uma má impressão, uma má primeira impressão. Quando vê a letra, Ai, meu o Deus. Esperanto escrito, tem gente que não gosta do circunflexo em algumas consoantes que existe, né? Sim, sim. Acha feio. Tem também aquele J que é comum no final de algumas palavras, o N que é comum no final das palavras. Tem gente que acha feio, que não gosta, né? Aham. Sim, pois é, mas eu achei muito, muito bonito. Eu achei a sonoridade linda. E é curioso porque muita gente se interessa pelo Esperanto por causa do ideal e etc. Mas eu não foi porque eu achei bonito. Eu falei, eu preciso aprender porque é belo.
Aham, legal, legal. Legal. Tá, aí você conheceu, então, o Matheus te apresentou lá na tua escola, você estudou na mesma escola, então, né? Estudavam na mesma Sim, escola. sim. No ensino médio, né? Isso, certo? Isso. Uhum. Você era bem jovem, legal, já entendi. Já sabia bem português, mas não tinha nem terminado o ensino médio ainda, né? Que Não, bacana. não. É. E o interessante, deixa eu te perguntar, porque agora, hoje você faz letras e literatura, né? Sim, sim. Estudar Esperanto tem alguma coisa a ver com você fazer letras e literatura? De alguma forma, aprender Esperanto te influenciou de alguma forma ou não? Nada a ver. Sim, sim. Na verdade, eu não tinha o desejo de ser professora. Eu sempre gostei muito de estudar a língua portuguesa, a gramática, etc. Mas conforme eu fui aprofundando assim o meu conhecimento em Esperanto e que eu conheci outras pessoas, eu fui me apaixonando mesmo por conhecer as línguas e entender por que elas são daquela forma. Então eu comecei a gostar de linguística. E aí, quando eu vi, eu tava fazendo letras, gente. Fazer o quê? Mudou Que mesmo, assim, legal. minha vida, né? E esperam ter assim. Que legal, que legal. Gente, a gente está no começo da nossa live ainda. Para quem já foi chegando aí, clica aí no aviãozinho de papel para compartilhar com outras pessoas, para mais gente poder participar. Se você está curtindo, clica nesse coraçãozinho que tem do lado no canto esquerdo de baixo, para você curtir bastante. Quanto mais você curte, Ai, gente, que mais o fofo. Instagram distribui a nossa live, divulga a nossa live para outras pessoas aí, para outras, tá? Beleza? Uhum. É... Tamires, conta pra gente, então, tá. Aí você conheceu o Esperanto, né? Conheceu o Cocoê, é como se fosse um clube de Esperanto do Rio de Janeiro. Isso, exatamente. Tá. Aí conheceu lá o clube de Esperanto, o local físico, como é que funciona, e aí você fez um curso lá, como é que foi isso? Não, na verdade, eu nunca estudei Esperanto, não. Eu decidi que eu não Você nunca estudou queria. Esperanto? Não. Gente, espera aí que meu pai tá tentando assistir a live do celular dele, mas ele tá aqui. Espera aí, pai, vamos. Gente, não tô conseguindo botar pro meu pai ver. Pai, assiste ao vivo. É, problemas técnicos. Então, gente, eu nunca quis estudar Esperanto porque eu gostava tanto do idioma que eu falei assim, cara, eu não quero estudar de um modo tradicional, assim, eu definitivamente não quero sentar com um caderno, anotar palavra, aquela coisa. E aí eu falava assim pros meus amigos, traduz isso, traduz isso, traduz isso. E aí eu perturbava todo mundo, eles me Os ensinaram as amigos que 16 você regras conheceu básicas. depois lá no Cocoê, Sim, né? O exatamente. E aí Matheus e outro eles, pessoal que você conheceu lá. sim, Você Renan, começou. Fernando Maia. Uhum. Ah, o Desculpa, Fernando pode Maia é de lá falar. do Rio de Janeiro também, né? Sim, sim, sim. Fernando Legal. foi, assim, uma das pessoas que mais me apoiou, assim, no começo da minha vida no Esperanto. E aí, as 16 regras básicas eu aprendi, assim, no boca a boca mesmo, e aí eu ia treinando, coisando. Então, eu acho que eu tive até um aprendizado mais lento que geralmente as pessoas têm, porque se você estuda diariamente Esperanto, tem gente que com 3 meses já tá falando, assim, relativamente bem, se comunicando. Eu demorei mais um Uhum. tempo, mas eu aprendi de um jeito que eu gostava, assim. Você acha que você levou quanto tempo, mais ou menos, para sentir que você, né, conseguia falar Esperanto? Tem alguma Aham. fluência? Então, com uns 5 meses eu entendi algumas coisinhas, mas eu não falava nada. E aí eu viajei para Argentina junto com o Fernando para participar do Congresso Argentino de Esperanto. E Que quando chegou lá, legal! sim, aí, tendo contato internacional, eu percebi que mudou algumas coisas. Aí eu acho que foi a partir do 6º mês que eu comecei a me comunicar um pouco melhor. Mas assim, com fluência foi com 1 ano. Entendi, entendi. Uhum. Nossa, mas você resolveu ir lá para o Congresso de Esperanto da Argentina com cinco Uhum. meses sem ter estudado, sem ter muita clareza, né, de como é que funciona. Você falava Sim. espanhol ou fala espanhol? Não sei. Então, agora eu falo espanhol, mas na época eu falava um pouquíssimo, assim, e eu não entendia o sotaque Aham. argentino, então eu falava português mesmo, porque eu esperava que, não sei, alguém me iluminasse, entendesse que eu E aí era, que eu era gringa. e lá no E aí Congresso foi. Argentino, você conseguiu assistir as palestras? Dava para entender mais ou menos? Como é que você acha que foi isso? Sim, sim, eu conseguia entender as palestras, porque o primeiro que, assim, não sei se é uma impressão meio equivocada, mas eu acho que pela similaridade do espanhol com o português, eu achava o sotaque um pouco parecido no meu ouvido, em Esperanto mesmo. Uhum.
E aí, Uhum. conforme eu fui conversando com as pessoas em Esperanto, de qualquer forma, assim, eu acho que foi até por osmose mesmo, assim, eu fui entendendo melhor. E aí eu consegui entender muita coisa. É claro que, assim, muita coisa eu entendia mesmo pelo contexto, mas... E ficavam algumas palavras no ar, umas palavras mais complexas, mas eu entendi sim. Tá, tá. Vamos entender um pouco isso melhor, Tamires, porque assim, as pessoas elas têm dúvidas, né, a respeito de como é que é isso de aprender Esperanto sem estudar Esperanto. Então, assim, Aham. você disse que o seu jeito de aprender Esperanto foi ver algumas frases e ir perguntando para as pessoas a tradução Uhum. daquilo. Como que era isso? Você via essas frases aonde? Você ia numa reunião do clube de Esperanto e assistia uma palestra em Esperanto, ia Uhum. perguntando ia perguntando o que estava sendo dito para os seus amigos do lado, era isso? Sim, exatamente. Ou então numa conversa mesmo, aí a gente brincando, falando em memes e etc. E aí eu ficava assim, gente, o que é isso? Traduz, traduz. E foi assim, entre conversas mesmo. Até que teve uma hora que eu tava já entendendo melhor. Mas foi assim, pedindo tradução e. Só um minutinho. O Paulo André Mas não tinha perguntou. nenhuma. Ah, O Paulo pode André falar. perguntou se eu conheço o curso do Duolingo. Paulo, eu conheço o curso do Duolingo, eu trabalho nele atualmente, eu ajudo a criar, eu não ajudei a criar, mas hoje eu ajudo a dar continuidade no trabalho do curso, porque o meu aprendizado ele é tão real que eu fiz o teste de proficiência em Esperanto e eu fiz o B2 e eu passei. Cara, isso é fenomenal. Você fez o teste de proficiência em Esperanto em qual ano? Eu fiz no ano passado, no Congresso de Goiânia. 2019. Então você começou a aprender Esperanto em 2015, você foi até 2019. Você foi até 2019 sem estudar sistematicamente Esperanto? Sim, sim. Caraca, caraca, que legal. Que legal. E Aham. conseguiu fazer, olha só, e passou no teste de proficiência. Tá vendo, gente? Quando eu falo que o Esperanto é fácil, a galera às vezes tem dificuldade de, né, não consegue entender que é mesmo fácil, né? Porque as pessoas não Sim, conseguem sim. imaginar um idioma que seja fácil. A gente está tão imerso na nossa língua portuguesa. Fiquei na dúvida agora se eu estou sendo Uhum. ouvido ou não. Eu estou sendo ouvido? Opa, agora acho Agora que voltou, não. né? Agora foi, agora foi. Legal, pronto. Então tá. O teste de proficiência que a Tamires fez, gente, depois eu tô procurando inclusive alguém para entrevistar para contar sobre isso, né? No Brasil tem uma vez por ano, tá? O teste de Uhum. proficiência em Esperanto. E em uma outra live eu vou estar entrevistando uma pessoa, se tudo der certo, a respeito desse assunto. Beleza? Aí tá. Mas quando assim, deixa eu só te perguntar outra coisa. Você ia pro teste de proficiência. Pro teste de proficiência, você estudou um pouquinho? Não, Também não? não. Também não. Gente, e não é que eu não me importava, é porque assim, eu realmente tinha confiança do meu aprendizado. E aí eu fui lá e fiz o Entendi. teste. Entendi. E eu acredito que você também teve várias oportunidades, apesar de não ter sistematicamente estudado Esperanto, você teve muitas oportunidades de ouvir Esperanto, né? Então você Sim, estava no Rio de sim. Janeiro, que é um Uhum. lugar que tem reuniões periódicas, né, de esperantistas. Você também foi para a Argentina, né, no Uhum. congresso, então você também ouviu. Então você ouviu muito Esperanto Sim, e sim. tinha muita gente próxima a você disposta a responder as suas perguntas, a responder as suas dúvidas, Sim, né? sim. É porque, por incrível que pareça, não, eu sou muito jovem no Esperanto. Então, eu acabei Uhum. tendo contato com pessoas que têm mais de 10 anos, têm 20 anos de movimento esperantista. Ou seja, são pessoas que falam muito bem, que conhecem muito bem as regras. Então, a todo momento, eu acho que eu fui muito amparada nessa questão. Porque quando eu tinha qualquer dúvida, eu não precisava, assim, fazer uma longa e enfadonha pesquisa na internet. Eu perguntava Entendi. diretamente que é isso? E aí eu já tinha assim uma resposta bem imediata. Uhum, Então entendi. acho que esse. Você tinha o Matheus como amigo teu, né? Um cara que está Sim. envolvido no Esperanto há muito tempo. E o próprio Fernando, que hoje ele é um dos diretores da TEIO, né? Da Da Organização Mundial de UEA. Esperanto, da UEA, desculpa, da Associação Universal de Esperanto, né? Então você teve, né, realmente acesso a pessoas de referência na Uhum. Esperantolândia, né? Então realmente isso deve ter facilitado bastante, né? Sim, sim. É verdade. Legal. Realmente fez muita diferença ter amigos que conhecem muito bem o idioma. Legal. Tamires, e você é professora de português, desculpa, de inglês, né? Uhum. Você já sabia inglês quando você aprendeu Esperanto? Como é que foi isso?
Sim, eu já sabia inglês quando eu falava, quando eu comecei a aprender Esperanto, né? Eu comecei a Uhum. estudar em 2009, naquela internet de escada, aquela coisa, né? Você É, aprendeu vai inglês falar. pela internet? Sim, Você não fez aprendi pela curso de internet. inglês, então? Não, eu sou Ah, autodidata em tá. inglês. Uhum. Entendi. Então nós estamos falando com uma pessoa diferenciada já, né? Não só aprendeu Esperanto sozinha, aprendeu inglês sozinha também, né? Gente, mas Não, não é é de isso. E aí eu propósito. imagino, Tamiris, assim, porque eu aprendi Esperanto e depois aprendi inglês e espanhol. Uhum, Então, aprender Esperanto me ajudou muito a aprender inglês e espanhol depois. Você uhum, aprendeu inglês primeiro. Você sente que sim. ter aprendido, saber inglês te ajudou a aprender o Esperanto melhor? Ah, sim, eu acho que sim, porque aí você já fica familiarizado com alguns termos, tipo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, sabe? Essas coisas que Uhum. você estuda para outro idioma fazem diferença depois. Mas com certeza foi o Esperanto que me ajudou a querer falar outros idiomas. Por exemplo, eu já comecei a estudar grego, francês, italiano. E assim, em todos esses idiomas eu encontro muitos radicais que eu encontro no Esperanto. Então, às Uhum. vezes, assim, é uma descoberta mesmo de vocabulário e assim, pegar regra, que é uma coisa que eu particularmente gosto. E com o Esperanto, eu acho que o Esperanto me facilitou muito mais que o inglês, a aprender outros Como assim? idiomas. Entendi. Você sente que o Uhum. Esperanto te ajudou a aprender aprender outros idiomas na Sim, comparação com o inglês. Entendi. sim, exatamente. Entendi. Por que você acha que o Esperanto te ajuda mais a aprender outros idiomas do que o inglês? Justamente por conta dos radicais, né? O Esperanto ele tem uma diversidade de radicais que estão presentes em diversas línguas. E aí, por conta disso, por exemplo, coucher em francês a gente pode associar ao couche do Esperanto, e aí, assim, esse é um exemplo de similaridade. E aí é exatamente ir matando curiosidades, né? Ou flag em Entendi. inglês e flago em Esperanto. Aí eu gosto muito de Ah, descobrir essas coisas. entendi. É quase como o Esperanto ele funciona como um mnemônico para você aprender Sim. outras línguas, né? Então as palavras, essa similaridade é isso, ela te funciona como um Uhum. lembrete, né? Fica mais fácil de você aprender essas outras Sim. palavras do outro idioma, né? Que Aham. bacana. Que bacana. Tá, aí conta um pouco assim dessa sequência da tua história. Você aprendeu Esperanto, quer dizer, foi aprendendo Esperanto, né, desse teu jeito Uhum. aí foi pro congresso na Argentina, aí Sim. depois, como é que foi esse teu movimento na Esperantolândia? Então, eu comecei a trabalhar assim, pelo Esperanto, organizando eventos, e assim, a princípio, sem falar muito bem, no começo mesmo, o primeiro evento que eu organizei, que foi o Serpo, aqui no Rio de Janeiro, que era um evento de imersão em Esperanto durante um fim de semana. Cara, eu só falava Saluton. Só falava Saluton. E aí eu fui me enfiando cada vez mais assim na organização dos eventos. Aí eu participei de todos os congressos brasileiros até agora, né, desde 2016, do começo de 2016. E assim, cada evento que passava eu sentia mais vontade de estar ativa no Esperanto. E aí até que chegou o final do ano passado, onde eu tive a oportunidade de fazer a minha viagem para a Europa, né? Com o Aham, Esperanto. aham. Tá, antes só um minutinho, antes da gente ir para a viagem sua para a Europa, conta como é que foi o Bale Cheio, que eu acho que é uma experiência legal também das pessoas saberem, porque Ai, você sim. não ganhou o Bale Cheio, mas você participou. Então conta pra gente o Uhum. que é o Bale Cheio, como é que foi essa sua experiência de participar desse concurso. Uhum. O Beio Atacheu, ele é um concurso da Beio, que é a Organização Brasileira para Jovens Esperantistas, e ele tem como objetivo levar jovens brasileiros para fora do país para realizar um determinado trabalho. O Beio Atacheu, algumas edições dele foram realizadas na Europa, mais ou menos no modelo que foi a minha viagem, mas o do ano passado ele tinha o objetivo de levar um jovem para a Colômbia. Eu não ganhei o Beiota Show, eu fiquei em segundo lugar. Quem ganhou foi a Luana, que assim foi super merecedora. Ela realmente entregou um trabalho muito bom, fez um excelente trabalho na Colômbia. É,
Mas foi muito A Luana, gratificante. gente, que ela tá falando é a Luana França, que foi entrevistada aqui também, acho que em janeiro ou fevereiro. Sim, Pra quem sim. quiser assistir, ela conta dessa experiência que ela teve de 3 meses lá na Colômbia. Tá lá no YouTube, no canal do YouTube, essa conversa. Aham. E, cara, foi muito gratificante participar desse concurso, porque em nenhum momento, apesar de ser um concurso, a gente tinha aquele clima de disputa. Então todo mundo se ajudava muito. Inclusive, eu não sei se, eu acho que ninguém sabe disso, mas eu tinha desistido de participar do concurso porque eu estava muito nervosa. E aí a Luana, que Você ganhou. desistiu de tão nervosa? Quer dizer, Sim, desistiu não, pensou em desistir de tão nervosa, caramba. eu tinha desistido já. E aí a Mas Luana, por que desistiu? Qual que era a parte difícil? Você tem que dar uma palestra, você tem que cantar, o que que é? O que você você tem que tinha que fazer uma fazer? palestra. A Beio, ela te dá um tema, e o tema do ano passado eram os desafios para a igualdade de gênero no movimento esperantista atual. E aí eu fiquei muito nervosa em dar a palestra, porque tinham esperantistas muito experientes. Eu falei, eu não consigo falar na frente dessa gente, não. Valeu, muito obrigada. Cara, e aí eu tava no banheiro, assim, bate a Luana na Ai, porta do ai. banheiro. Aí eu, oi. Ela, vai participar sim. Vai. Eu, Luana, que isso? Eu tô fazendo xixi. Aí eu saí assim, ela falou: não, não, só tem eu e você de mulher, o tema tem tudo a ver com a gente, vai participar. E eu falei assim: Nossa, verdade. Você imagina, só vocês duas de mulher, o tema sobre, né, a questão de, igualdade de gênero. igualdade de gênero e você querendo desistir. Para com isso. Nossa, mas eu tava muito nervosa. E eu continuei muito nervosa. Aí eu falei assim: tá bom, desisti de desistir. Mas aí, antes de entrar, eu tava passando mal, André. Eu tava assim, suando frio. E aí todos os outros convidados, os outros candidatos, eles chegaram assim, ficou todo mundo fazendo carinho em mim, segurando minha mão. Ficou todo mundo assim, Tamires, vai dar certo, vai dar certo. E foi assim, realmente, foi um momento de muito carinho. Legal, legal. Aí você fez, tá, você não ganhou. Como é que foi não ganhar? Você tinha essa expectativa de ganhar? Como é que foi isso? Por incrível que pareça, não. Eu, assim, imaginei que eu pudesse ficar entre os 3 primeiros colocados, mas eu não tinha, assim, Aham. esperança de ganhar, não, porque foi muito repentino, assim, e eu tava muito, muito nervosa. Eu lembro que, assim, a minha voz, ela oscilava, a minha voz tremia, eu tava realmente muito, muito tensa. E aí eu falei Uhum. assim, talvez eu realmente não ganhe. Mas eu fiquei em segundo lugar, e parece que assim a minha palestra ela foi uma das que realmente tinham mais a ver com o assunto, que entregavam tudo que o concurso pedia. E pode ter sido isso, mas até que eu não fiquei triste por não ter ganhado. Eu gostei muito da Luana ter ganhado, na verdade. Que legal, que bom, né? Gente, podem continuar compartilhando, tá? Essa live aqui para outras pessoas assistirem. É só clicar nesse aviãozinho de papel para quem não estava aqui antes. Clica no aviãozinho de papel e escolhe para quem você vai compartilhar. E clica aí no coraçãozinho para demonstrar que você está gostando, tá bom? Passaram algumas perguntas aqui, eu perdi. Se alguém quiser repetir a pergunta, pode repetir a pergunta e a gente faz, tá? Eu não estou conseguindo voltar aqui para ver todas. Enquanto vocês fazem isso, acho que a gente pode conversar sobre a sua viagem para a Europa, então. Como é que surgiu isso, então? Como é que isso apareceu na sua vida? Como é que foi essa loucura, né? Então, o Fernando Maia, ele é vice-presidente da UEA e ele trabalha com o Martin Scheffer, que é o secretário-geral da Associação Universal de Esperanto. E o Martin Scheffer, ele tinha encomendado, não encomendado, ele tinha conversado com o Fernando sobre a possibilidade de enviar 2 jovens não europeus para a Europa para acompanhar o trabalho de algumas associações, para ver como funciona o escritório central do Esperanto lá na Holanda, que se chama Central of Sale. E aí o Fernando, conhecendo assim, né, o meu trabalho que eu já tinha feito até agora, até então, né, com ele pensou na possibilidade de enviar eu e o Matheus. Conversou com o Martin Scheffer, falou sobre o que a gente já tinha feito e etc. E aí o Martin falou, não, beleza, eles Legal. dois estão, né? E aí foi quando Então no começou todo perfil. esse. Legal. Então, no perfil. E aí foi quando começou É. toda essa doideira. A princípio, a minha mãe e meu pai não tinham deixado eu viajar. E ela falou, Não! não, não vai não.
Não vai. E assim, eu poderia, né, obviamente, ter falado assim, mãe, olha só, eu vou. Mas, gente, boca de mãe, eu vou falar uma coisa pra vocês. É. Boca de mãe é uma coisa que a gente não desafia. E aí, enquanto minha mãe não deixou, eu não, entendeu? Eu não fui lá e falei, vou. E aí, quando minha mãe topou, assim, aí eu comecei a me planejar mesmo, comprar roupa de frio e etc, comprar as passagens. E então, tudo isso foi financiado, a minha passagem de avião, a minha estadia foi gratuita porque eu utilizei o Passaporto Acervo, que é o serviço de Aham. passaporte, né? Que é como se fosse o nosso Couchsurfing. E a minha alimentação também foi tudo financiado. E aí, qual era o objetivo também dessa estadia? Além disso, era fazer uma pesquisa sobre Hector Hodler, que foi um dos fundadores da UEA. E Uhum. esse ano fez o centenário da morte dele, né? E Uhum. aí a gente fez essa pesquisa, inclusive a gente pode falar sobre isso Aham. posteriormente. E aí foi nisso, né? E também Acho legal, então, Tamires, porque assim, não é que você. Não é exatamente que você ganhou essa passagem para ir para a Europa, né? Foi quase que você foi lá fazer um trabalho voluntário, né? Sim. De pesquisa a respeito de um grande esperantista que faleceu há 100 anos atrás, é isso? Isso. Uhum. E aí, para você fazer esse trabalho voluntário, você ganhou sua passagem de ida e de volta Sim. e alguns outros gastos cobertos pela Organização Internacional de Esperanto e pela Organização Brasileira de Esperanto também. Sim, exatamente. A É isso. Bel, né, a Bel foi uma grande colaboradora e o Fernando Maia, que também trabalha na Bel, ele, assim, acompanhou muito de perto, ele estava sempre guiando o nosso trabalho, assim, ajudando mesmo em tudo que era necessário, porque imagina, durante 3 meses coisas acontecem, né? Uma série de imprevistos, ainda mais você pulando de um país para o outro. É, Aham. e a Bel realmente foi uma grande auxiliadora, assim, da gente. Se não fosse a Bel, assim, essa viagem não teria sido possível, não. E Que aí foi legal. isso, né? E além disso, uma das coisas que a Bel realmente colocou como assim, um dos requisitos era que a gente se enriquecesse culturalmente de alguma forma. E então, eu e o Hum. Matheus, a gente teve a oportunidade de visitar muitos, muitos museus, muitas galerias de arte. Eu fui no Museu do Louvre, em Paris, e é uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida em fazer, gente. Porque, assim, durante a minha vida, realmente o Esperanto, desde o princípio, foi, foi, assim, um mecanismo que me deu acesso à cidade, à cultura. Porque eu moro, gente, num lugar muito complicado. E tanto é complicado que, assim, no meu bairro, eu sou conhecida como uma pessoa que viajou pela Europa. Sim, gente, pois é. E, assim, o Esperanto tem essa relevância, assim, pra mim. Não só pra mim, mas também pro meu bairro, né? Aham. Porque eu vejo que algumas pessoas, a partir do Esperanto, podem sonhar com as coisas que eu acabei fazendo por conta do meu trabalho com o Esperanto. Então, não é só pra mim pessoalmente, não é só Aham. pra minha família, mas é também para uma série de outros jovens que, como eu, não tinham acesso à arte e à cultura, sabe? E aí eu passei de uma pessoa que não tinha dinheiro para ir no centro da minha cidade assistir uma peça de teatro para uma mulher que vai ao Museu do Louvre, sabe, em Paris. E aí, gente, assim, para mim eu não consigo nem Como é que foi descrever. ir para o Museu do Louvre? Gente, eu tava muito nervosa, eu fico nervosa com tudo. Eu fui assim no meio do caminho, eu tava já suando, cara, e quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu não acredito. Não acredito. E aí é realmente muito, muito grande. Muito grande. Você passa lá o dia inteiro, você não vê tudo. E sei lá, até hoje às vezes eu não acredito. Eu tenho que ficar revendo foto pra cair a ficha, sabe? Legal. Tem foto de quando você foi para o Museu do Louvre, ou sei lá, alguma outra que você quer mostrar pra gente? Então, eu tenho foto, mas eu fiz um teste, eu vi que a imagem não ia ficar boa. Mas tem foto no meu Ah, Instagram e tem tudo nos meus stories aham, aí, então se vocês quiserem acessar. Gente, realmente, aham. até hoje eu não acredito, assim, que isso aconteceu. Eu também visitei museu na Holanda, assim, e eu ficava assim, gente, fui na casa da Anne Frank, que a Anne Frank é aquele museu super disputado, né, e sem acreditar até hoje Que que a minha legal, vida você foi na deu casa da essa Anne guinada. Frank. Que a minha vida deu essa guinada. Que legal, que legal. E conta, então conta pra gente mais dessa viagem. Você foi primeiro pra onde? Eu fui primeiro para Inglaterra e Hum. da Inglaterra eu fui para Escócia.
E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é mentira, não se atrasem na Inglaterra. Porque o Matheus tá online. Matheus e eu nos Matheus tá online. atrasamos, sim, 1 minuto e a gente não conseguiu pegar um ônibus que a gente tinha que pegar pra ir pra Escócia. E aí a gente teve que ir no ônibus. Gente, a gente não tinha mais dinheiro. A gente tinha, sei lá, Nossa. 19 libras chorando. E aí a gente entrou num ônibus aleatório pra outra cidade da Escócia. E aí o motorista deixou a gente ir assim, por caridade mesmo. Cara, mas a gente pegou esse ônibus, tinha um menino do nosso lado usando droga, tinha um moço, pois é, tinha um moço mendigo no nosso Meu Deus! ônibus e tinha um outro moço que tinha acabado de sair do presídio. E aquele Nossa! Pra onde que vocês estavam indo, meu Deus? pra Escócia, gente, mas a gente entrou num ônibus que era muito louco. Pois é. E aí a gente passou, assim, essa viagem foi uma emoção só, né? Mas foi isso. Aí a gente teve que ir pra outra cidade. Nossa amiga foi buscar a gente em outro lugar. Foi complicado. Mas Ah, tá. E sobrevivemos, vocês foram né? pra outra cidade e aí uma amiga esperantista foram buscar vocês nessa outra cidade pra vocês não terem que pegar outro ônibus, alguma coisa assim. Sim, exatamente. Gente, mas foi Entendi. todo mundo muito caridoso. Quando as pessoas falam assim, europeu é tudo frio, não sei o quê, não, não caiu nesse papo, porque não é não. O pessoal ajuda sim, tá? Legal. Mas era. Tá, mas aí a pessoa que foi te buscar era esperantista. Sim, era a Manuela. Manu acho que tá online também. Manuela, ela é portuguesa? Ela é brasileira? Não, Esse nome aqui não é escocês, né? a Manu, sim. Então, e lá na Escócia eu fiz uma palestra junto com o Matheus na Universidade de St. Andrews, não sei se você conhece, sobre o movimento Não. esperantista brasileiro. E assim, gente, a Universidade de St. Andrews, ela é muito reconhecida, né, internacionalmente. E eu fui dar essa palestra para os amigos da Manuela, que são estudantes de PhD. E eu, gente, eu fico nervosa com tudo, mas nesse dia, quando eu vi o professor da Manuela, quando eu vi estudante de PhD, eu falei, gente, não vou falar, não. Falei, Matheus, não precisa só. Foi complicado, gente. Eu fico muito nervosa, mas deu tudo certo, assim, foi muito, muito legal. E eu acho que o Você modelo conseguiu falar. consegui falar. E assim, eu e o Matheus, nós somos pessoas muito, muito espontâneas. Então eu acho que foi uma entrevista até fora do padrão de St. Andrews, porque, assim, imagina, alunos de PhD, eles passam o dia inteiro pesquisando aquela coisa toda séria. E a gente fez a apresentação toda rindo, o pessoal colaborando, assim, foi muito legal, muito legal. Que legal, que legal, que legal. E você tinha preparado essa palestra antes, no Brasil, antes de ir pra lá? Tinha, né? Você não chegou pra lá, não chegou lá despreparada. Não, a gente tinha uma ideia do que a gente queria fazer, mas eu e o Matheus a gente fez na semana da apresentação com a ajuda da Manuela. A Manuela foi verificando tudo com a gente e aí no final deu tudo certo. Mas foi mais ou menos uma semana de preparo para a apresentação. Legal, legal. Conta mais pra gente então. E aí, Inglaterra, Escócia e o resto. O que mais aconteceu por Aí lá? de lá eu fui para Holanda e foi quando a primeira vez que eu entrei no navio para passar pelo Canal da Mancha. E gente, foi um negócio. O que que é aquilo? Primeiro falaram para mim que eu ia ter que passar por baixo do mar dentro de um trem. Eu falei, Matheus, eu não sou capaz de fazer isso. Não dá, Matheus. Me apaixonei no ônibus, gente, porque tinha o francês do outro ônibus que era muito bonito. Foi uma emoção só, fiquei até apaixonada. E passei, né, pelo Canal da Mancha, cheguei na Holanda, e na Holanda eu conheci o escritório central, né, do Esperanto. E, gente, é muito, Aham. muito legal. Primeiro que a Holanda, assim, a Inglaterra, a Escócia, a Holanda são países que eu acho que eles têm aquela imagem que a gente imagina da Europa, né? Você fala Europa, assim, você põe lá Londres, é aquela imagem, né, que você tem. E na Holanda Uhum. era a imagem que eu tinha, tipo assim, de país de primeiro mundo. Gente, eu ficava chocada com tudo, porque não tem lixo no chão, as pessoas falam baixo. Eu fico assim, gente, o que é isso? As pessoas falando baixo. Eu me sentia muito mal, porque eu falo errando, né? Sempre chamando atenção, né? De onde passava. Gente, e foi uma experiência muito, muito legal. A Holanda é muito, muito bonita. E o escritório, né, central do Esperanto
tinha lá os voluntários, e eu cheguei justamente na semana que teve o Malferma Tago, e é um evento, né, que é um dia de palestras, etc, um evento gratuito da UEA. E, gente, foi muito Hum, legal, porque eu vi muita gente. Foi o meu primeiro, assim, contato com muita gente, muitos esperantistas de outros países, né? De países diferentes. uhum. Você nunca tinha ido a um congresso universal de Esperanto? Não, não. Ah, E, sim. assim, cara, foi muito legal, assim, ouvir pessoas falando em sotaques muito, muito diferentes, Esperanto, porque até em Esperanto cada um tem um sotaque, e isso foi muito legal. E começar a ver realmente comidas diferentes, né? E aí já tava fazendo quase um mês que eu tava sem comer arroz e feijão, já tava começando a ficar mal. Mas foi muito, muito legal. Eu conheci muita gente legal. Como que é o Centro of Sale? O Centro of Sale é um prédio que fica muito próximo ao centro de Roterdã, que é uma cidade que fica ali próximo de Amsterdã. Fica a algumas horas de distância apenas. E aí no Centro of Sale ficam os voluntários da TAIL, ficam alguns trabalhadores, né, alguns funcionários da UEA, e é lá que funcionam muitas coisas, como o serviço de envio das revistas, é lá que acontece tudo, né? E que ocorre todo o planejamento, todo o trabalho do Esperanto. Entendi, entendi. E aí você acha que você encontrou gente lá de quantos países diferentes, assim, falando Esperanto contigo? Nossa, é difícil fazer Na esse Holanda. cálculo. É É muito mesmo? difícil, sim. Sim, é muito difícil fazer esse cálculo, porque realmente o pessoal. Primeiro, porque por a Europa ter países muito pequenos, assim, e ter a coisa do trem e tal, era muito fácil se deslocar. Então, foi gente de tudo quanto era lugar mesmo. Uma pessoa que perguntou, só um minutinho, como é a biblioteca de lá. Então, a biblioteca de lá é muito interessante. Quem cuida da biblioteca é um senhorzinho que muito, muito experiente. Ele ajudou a mim e o Matheus muito, muito na pesquisa sobre o Hector Hodler. E, cara, ele parece que conhece todos aqueles livros. Assim, realmente, se alguém tem dúvidas de que a literatura do Esperanto é vasta, merece conhecer aquela biblioteca, porque é muita coisa, é muita obra. Que legal. A maior parte da pesquisa de vocês foi lá, no Centro of Sale, na biblioteca lá. Sim, sim. Eu Legal. cheguei a pegar o contato de um esperantista suíço que também já tinha feito essa pesquisa, mas ainda falta essa parte, né? É, mas a gente conversou também muito com esse senhorzinho que cuida da biblioteca e ele tem um vasto conhecimento sobre tudo da UEA, gente. Ele é quase uma enciclopédia viva, né? Que Ah, legal, que legal. perguntaram, e vocês falavam Esperanto? Sim, gente, durante os meus 3 meses de viagem, não teve nenhum dia em que eu não falei Esperanto. Nenhum, nenhum, nenhum. Aham. Legal. Lá na Escócia, você encontrou a Manuela em Esperanto, na biblioteca do Centro of Sale foi em Esperanto, com as pessoas dos outros Tudo. países que estavam lá na Holanda também participando do Malfermatago, é isso? Yes. Aham. Falavam Esperanto também. O que é o Malfermatago? Explica melhor aí pra gente. Malfermatago é o dia aberto, é um evento que acontece durante um dia na UEA. É um evento gratuito de palestras. E aí, de manhã e à tarde, a gente tem uma série ali de pessoas que falam sobre diversos temas em Esperanto, não necessariamente sobre o Esperanto e etc. Mas, por exemplo, no ano que eu fui, né, no ano passado, teve até uma Uhum. palestra sobre pedofilia. E eu achei bem legal, porque é tudo em Nossa, Esperanto e é um tema bem. Assim, é um tema que precisa ser falado e é um tema que geralmente a gente não. A gente procura não trazer para o Esperantuio, né? Mas foi, assim, bem interessante, foi todo mundo bem participativo. E aí tem coffee break, tem tudo lá, assim. Ou seja, é um evento de palestras, né? Gratuito durante um dia. e como que você sente que é o clima entre os esperantistas? Como foi o clima entre os esperantistas no Malfermatago? No Matago foi muito, muito legal. As pessoas estavam, né, muito solidárias. Então, e assim, pra mim era tudo muito novo. Então, quando eu comecei a ver pessoalmente pessoas que eu só conheci pela internet, que são famosas no Esperanto, eu fiquei assim, né? Parecia que eu tava vendo assim a Beyoncé. Gente, Quem que, mas eu quem que você. Legal. Quem que você conheceu lá, que é famoso na Esperantolândia? O Duncan Charters, que é o presidente da UEA. Ah, Eu conheci
o Said, que é um funcionário muito, muito antigo da UEA, a Stanka, que também trabalha na UEA há muitos anos, Francesco Maurelli, que é um italiano muito, muito legal, com a esposa dele, a Sara, e muita gente. Iope, que é o europeu mais brasileiro que a gente tem, conhecido na Fermatágua também. E os voluntários da. Qual que é o nome dele? O Iope. Ah, tá. Conheci os voluntários da TEI, Afrodite, Leonor, o Clemon tava lá. Só pessoas assim que são muito conhecidas na internet. E, cara, quando eu vi pessoalmente, eu fiquei assim, Jesus. Legal, legal, legal. E eu ia te perguntar se você conheceu o Johnny Moore. Você não conheceu o Johnny Moore, então? Não, infelizmente eu Não não conheceu. conheci. Eu cheguei aí ao Tá certo. IES, que é um evento Iunulara esse Maino, que é um evento no final do ano para comemorar o ano novo. E essa edição foi na Polônia. E geralmente é um evento em que ele se apresenta. Aí eu fiquei desesperada, achando que ia conhecer, mas ele não foi. Ah, que pena. Johnny Moore, pra quem não conhece, gente, é um. Fala do Johnny Moore um pouco, só para as pessoas saberem quem que é. O Johnny Moore, ele é um dos cantores mais conhecidos que a gente tem atualmente no Esperantujo. Ele é rapper, né, na verdade. E, cara, ele tem músicas muito atuais, músicas muito, muito gostosas de ouvir. E Johnny Moore, assim, é o que a gente tem, uma das maiores preciosidades que a gente tem a nível de arte, né? Eu acho que é o artista da Esperantolândia mais conhecido hoje, né? Sim, sim, sim. Gente, É. só um minuto, As André. músicas Minha dele são família tá muito aqui boas. falando que eu grito muito. Ah. Tá todo mundo falando aqui, olha, a Tamires grita muito. Gente, vocês não valem Não, gente, deixa nada. ela falar alto. Vocês podem reduzir, abaixa o som do celular aí. Deixa ela falar do jeito dela. Eles estão traumatizados, coitados. Mas tá, continua a história. Aí da Holanda, depois, o que que você fez? Saindo da Holanda, você foi pra onde? Então, como foram muitos países, às vezes eu não lembro exatamente a cronologia, eu tenho que olhar no celular. Mas depois da Holanda eu Tá, visitei. conta, se tiver errado, não tem problema não. Conta mais ou menos aí Beleza, como é que vocês não foi. vão investigar, né? Sim, É. eu fui pra Alemanha. Gente, a Alemanha, assim, pra Berlim, né, no caso. E eu esperava uma coisa totalmente de Berlim. Em Berlim eu também fiquei na casa de um esperantista chamado Ralph. O Ralph eu conheci no meu primeiro congresso de Esperanto aqui no Brasil, eu não falava nada, nada de Esperanto. E eu, Hum. só que eu e o Ralph, nós ficamos muito amigos desde aquela época. Então, deixa eu Porém, te perguntar, Tamires, olha só, porque aham, você falou que você você se hospedou na casa de esperantistas pelo Passaporte Acervo. Esse uhum. Ralph você já conhecia antes. Mesmo já conhecendo ele antes, você foi atrás do Passaporte Acervo? Não, com o Ralph eu já falei diretamente com ele. Falei, Ah, com Ralph, o estou Ralph indo não. para Berlim. Só que o Entendi. passaporte acervo eu usei em vários outros países, na França, na Aham. Bélgica, né? Ah, sim. E. Ai, minha prima me defendendo, eu sou a menos escandalosa. Obrigada, Bia. Então, e em Berlim, que eu tava falando, esperava algo totalmente diferente de Berlim, né? E, gente, foi. Tava falando, lembrei, tava falando que há 4 anos eu não falava nada de Esperanto. E aí, as minhas conversas com o Ralph, apesar dele ser muito meu amigo, eram todas traduzidas através de outra pessoa. Então era o Matheus que estava sempre assim, traduzindo para ele o que eu falava e traduzindo para mim o que ele estava falando. Então foi Ah, só isso no Brasil, quando você conheceu ele. isso, exatamente, né? Há quase Entendi. 5 anos. E aí foi só no ano passado que eu e Ralph conversamos a primeira vez, só nós dois, pessoalmente, assim. Que Gente, legal, legal. foi muito esquisito. E assim, a gente tinha tanta vontade de conversar que a gente, assim, no primeiro dia a gente já passou muitas, muitas horas falando sobre tudo de aleatório. Que legal, que legal. Uhum. Que legal. Vamos entrar em um outro assunto, assim, rapidinho, um parênteses um pouco longo. Você, como que foi esse processo de aprimorar o seu Esperanto? De sentir que você estava tendo ali a oportunidade de dominar mesmo essa língua, né? Como é que foi isso? Uhum. É, Mais uma vez, eu acho que foi uma coisa que não foi por osmose, mas foi pela questão da prática mesmo, né? De viver aquilo na vida real. É, quando você tá no movimento esperantista assim, internacional, é muito feio falar inglês, gente. Assim, é mal visto até, né?
Então, Aham. em diversas assim, ocasiões, eu tive dúvidas sobre palavras e eu me vi assim, sem poder traduzir para o inglês porque eu precisava falar Esperanto. E isso, assim, não me deixou desesperada, não. Assim, na verdade, foi bem legal porque as pessoas elas eram muito pacientes, muita gente tentava me explicar. E tem algumas pessoas que, assim, por exemplo, o Said, ele do Central of Sale, ele também sabe muito de Esperanto. Então ele pacientemente conversava comigo, é assim, assim, assim. Ou quando eu falava alguma coisa errada, ele me dava uma outra alternativa para como falar a mesma coisa. Então o fato de estar num ambiente em que eu só podia falar aquela língua me fez aprimorar, porque era falar ou falar mesmo, né? Então, Aham. assim, com certeza eu cometi muitos erros gramáticos, de pronúncia, mas isso tudo foi muito gostoso, porque a maneira que eu aprendi a partir disso me fez aprender de verdade, sabe? Hoje eu sou C1, né, em Esperanto, mas Legal. sim, mas com certeza essa experiência me enriqueceu muito. Muito, 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 porque não tinha opção. Como é que você fazia? Quando tinha alguém falava alguma coisa que você não entendia, né, tinha uma palavra que você não entendia, você buscava um dicionário e dava uma olhada? Como é que você lidava com isso? Não, eu pedia para a pessoa explicar o que ela estava falando, né? Por exemplo, se a pessoa fala caixa em Esperanto e eu não sei como que eu perguntava o que que é isso, e aí a pessoa explicava, não sei, é um objeto desse formato para guardar coisas. Aí Tá, era assim que eu legal. entendia. Deixa eu te perguntar. Aí ela te explicava, você na sua cabeça, porque eu tô querendo entender um pouco o teu processo de aprendizagem, né? O processo de aprendizagem de Uhum. Esperanto, né? Quando a pessoa explicava, você na hora pensava, isso é tal coisa em português? Ou como é que. Sim, Era sim. isso que você fazia? Sim, na Tá, minha cabeça eu fazia a tradução, mas geralmente as pessoas entendi. elas explicavam mesmo, eu pedia para ser explicado. Isso é uma coisa, na verdade, que eu acho boa para o aprendizado de qualquer idioma, né? Você buscar traduzir o menos possível, para você ter noção, Entendi. se você puder, por exemplo, consultar um dicionário daquele idioma que te explique o que é, eu acho que te faz aderir melhor ao Aham. conhecimento da língua, assim. Uhum. Eu estou perguntando porque, por exemplo, quando a gente vê um dicionário, né, Esperanto, a gente vê lá, a gente entende o significado em Esperanto. Mas às vezes, pelo menos essa é a minha experiência, eu leio lá Uhum. a explicação em Esperanto do que é aquela palavra, e muitas vezes eu consigo traduzir para o português. Mas às Uhum. vezes eu não consigo traduzir para o português. Aham. Você tem isso também, de às vezes não conseguir traduzir para o português? Sim, sim. Às vezes Quando eu. você não. Então, outra pergunta. Quando você não consegue traduzir para o português, você mesmo assim entende que entendeu aquela palavra? Porque eu, às vezes, eu Sim, acho que eu não entendi. É? sim, eu considero que eu entendi. Entender. Legal. Porque às vezes eu fico na dúvida. Às vezes eu não consigo traduzir, eu fico na dúvida. Cara, será que eu entendi certo essa palavra? Porque eu não estou conseguindo Entendeu, entendeu. encontrar a palavra em português Uhum. para traduzir aquilo, entendeu? Você tem. Não entendi. Você tem a imagem acústica do que é, mas você não tem a palavra? Exatamente, eu não consigo traduzir. Para palavras, para coisas mais concretas é fácil de traduzir, né? Mas para conceitos mais abstratos, né? Nem sempre a gente, Uhum. nem sempre a gente consegue traduzir. Uhum. Na live anterior que eu conversei com o Leandro, né? O Leandro Freitas, eu achei interessante porque ele falou de uma palavra que é Verdade. o capiesse. Capiesse, Uhum. que é a junção da palavra capo com iese, que é fazer Yes. isto com a cabeça, né? Essa, Uhum. por exemplo, é uma que eu não conseguia traduzir. Que Capiesse não tem significa fazer isso com a tradução. cabeça. Então, Aham. mas você sabe que eu descobri na entrevista da live com o Leandro Freitas que existe tradução para o português. Só que é uma palavra que a gente não conhece, que Eu a tô gente não costuma usar. chocada. Qual que É é a tradução? assentir. Ai, gente, é Assentir. verdade. Uhum. Assentir. Então, assentir significa isso, assentir, confirmar com a cabeça, afirmar com a cabeça, né? Seria essa a ideia. Eu tô E em em português não, choque. né? Então, imagina. Então, assim, essa é uma das poucas palavras que eu consegui entender sem traduzir. Umas poucas não, na verdade, Esperanto isso é muito comum, né? Mas eu Uhum. consegui entender claramente e deu aquele estalo de, cara, entendi. Eu não tô traduzindo, mas eu entendi, sabe? Aham, gente, muito legal. Não é? Sim. E é esse estalo, né, que a gente precisa, é esse estalo que a gente precisa sentir, né, para saber que a gente realmente entendeu aquilo, né? Uhum. É muito difícil de definir isso. Mas É. então,
Você sente que o seu vocabulário enriqueceu muito? Você acha que tinha muita Muito. coisa que você não conhecia? Sim, sim. Principalmente algumas palavras que elas não estão em livros, mas que elas são usadas no dia a dia, né? É, por acaso não vou conseguir lembrar de nenhum exemplo agora, né? Porque quando a gente quer, a gente não lembra. Mas algumas coisas elas são muito usuais, assim, ó, a forma de falar, às vezes a gente aprende a regra de um jeito, mas na prática, às vezes a gente fala de um outro que é mais despojado, é mais jovem, assim, mais descolado, sabe? E, nossa, com certeza, mudou muito, muito, muito. Legal. Isso mostra que o Esperanto é uma língua natural, né? Porque em português, em Uhum. outras línguas, tem uma diferença entre a língua falada e a língua escrita. A Sim, sim. diferença ela é um pouco sutil, mas não é tão sutil assim, e ela existe, né? E aí você aprender Esperanto nos livros e praticar na Uhum. conversa é diferente, né? Sim, exatamente. Realmente você vê que é uma língua viva, porque primeiro que cada um fala da sua forma, não é só a questão de sotaque, realmente as expressões mudam muito, né, de pessoa para pessoa. E numa língua morta, isso não acontece, né? Ela não é tão rígida como possa se imaginar que é. Eu vi isso assim pessoalmente, eu achei um fenômeno realmente muito interessante. Legal, legal. Então tá, gente, eu acho que esse foi um parênteses longo, né, mas que eu acho que era importante. Agora, continua falando da sua viagem, a gente tem só mais 5, 6, a gente tem pouco tempo aí, menos de 10 minutos. Ih, Conta do restante, tenta dar um foco aí, qual o país que você mais gostou de visitar, qual o país que você tem a história mais gostosa de contar pra gente? É, eu não sei, assim, é difícil dizer um país apenas, porque realmente foram experiências muito diferentes em cada um deles, né? Você viaja, assim, durante 4 horas, você tá em outro país, com a cultura muito diferente, a culinária, a língua, tudo. Então, foi tudo muito diverso. É difícil falar assim, ah, eu adorei esse. É, a Polônia foi o que me proporcionou, eu acho que a experiência mais diferente de tudo que eu já vivi, porque foi a primeira vez que eu vi neve, foi a primeira vez que eu passei o ano Hum, novo durante o inverno, sabe? Então isso tudo foi muito assim especial, foi muito marcante. Mas quando eu cheguei, não vou mentir, a Inglaterra, eu sei, pode parecer clichê, né? Aquele sonho de adolescente e tal, mas a Inglaterra foi quando eu olhei assim e falei, gente, eu tô realmente em outro continente, assim, é inacreditável. Mas eu acho que eu voltaria com certeza para Itália e para Espanha. Assim, se me que perguntasse para legal. onde você quer ir, e eu não voltaria para a Bélgica de jeito nenhum. Gente, a Bélgica Por quê? só me aconteceu O que, desgraça na Bélgica. que aconteceu lá? Conta pra Gente, gente aí, era eu compartilha. pisar na Bélgica e tudo de ruim acontecia, tudo. Cara, começava a chover muito, muito copiosamente, assim, aquela chuva torrencial caía. Cara, sério, já pegaram meu bilhete de trem na máquina. Era uma coisa horrível, na Bélgica, uma parte da Bélgica fala francês. Gente, eu não consegui entender nada. Foi o país que eu mais passei dificuldade, gente, foi a Bélgica. Me perdi muitas vezes. Foi horrível, foi horrível. Mas o resto foi E, maravilhoso. e na Itália e na Espanha, o que que você gostou lá na Itália e na Espanha que você voltaria pra lá? Cara, a Itália, com certeza, as pessoas e a comida. Eu não entendo como existe italiano magro, porque tudo na Itália é extremamente gostoso. A língua é muito legal, as pessoas são muito bacanas. Na verdade, eu acho que a Itália tem muitas coisas similares a gente. Todo mundo fala berrando, todo mundo quer te ajudar. Assim, eu me senti muito em As pessoas casa, falam né? berrando lá na Itália, você se sentiu em casa, então. Com certeza, com certeza. Gente, eu passei um perrengue horrível na Itália. Eu tava em Milão e eu tava querendo ir pra Turim, que é uma cidade que fica a mais ou menos 100 quilômetros de distância de Milão. E aí eu precisava pegar um ônibus num lugar super esquisito. Gente, o meu ônibus desapareceu, simplesmente nunca não soube o paradeiro dele. Cara, e eu tava num ponto de ônibus que era assim, na beira de uma rodovia deserta, uma rodovia assim de alta velocidade, num frio, gente, só tinha eu ali, não tinha mais ninguém. Gente, eu chorei durante 10 O minutos, assim, Matheus não estava com você. não, nessa parte da viagem a gente já tinha se separado. Gente, eu chorei mais de 10 minutos, assim, porque tava muito frio, eu tava perdida, eu não sabia onde eu tava direito, não tinha como pegar outro ônibus, não tinha internet naquele lugar. Gente, foi sério, foi muito complicado, mas assim, no final todo mundo tentou me ajudar. Os italianos, eles não falam muito inglês, então o pessoal tava falando italiano barra espanhol comigo.
E assim, eu sei que me enfiaram num trem, eu entrei e cheguei em Turim. Acho interessante esse pedaço que você contou agora, né? Porque a gente. Eu sinto no Brasil, Tamires, que a galera tem muita ilusão de que o inglês realmente funciona como língua internacional. E na prática não é bem assim, né? Não. A gente se acha super. Esse negócio de síndrome de vira-lata, né? Que a gente fala, a gente não fala inglês. Como se o mundo inteiro falasse inglês e a gente não fala inglês, né? Mas você acabou de falar aí do pedaço lá na Itália, você estava lá, estava meio sozinha, não estava encontrando o lugar que você precisava ir, e você sabe inglês, você é professora de inglês, e não rolou de se virar lá com inglês. Os italianos foram improvisar num ítalo-espanhol para tentar conversar com você em português, que era o que dava para rolar, né? Sim, ou seja, não é língua universal nada, gente, não é. Não é. Assim, realmente, eu gosto até dessa parte da conversa, porque eu falo inglês já tem muitos anos, né? Eu comecei a estudar inglês em 2009, mas foi só o Esperanto que me fez cidadã do mundo, porque o inglês não me trouxe a oportunidade de fazer uma viagem internacional, o inglês não me trouxe a oportunidade de estar em um grupo com pessoas de várias nacionalidades e ter um sentimento de pertencimento. Então, quando eu usei o Esperanto em comunidades internacionais, eu não me sentia um peixe fora d'água, eu me sentia realmente parte daquilo ali. E eu acho que realmente isso é algo que só o Esperanto pode trazer, a nível de língua, sabe? Que legal, que bacana, que bacana. Escuta, e você estava lá na Itália, você ficou na casa de alguém lá pelo Esperanto, né? Um esperantista, Sim, né? fiquei. Ah, Sim, eu fiquei na casa da família Perna, que eles são, a família toda é esperantista, e eles têm um quarto só para hóspedes, e eles hospedam muita gente esperantista. E, gente, quando eu cheguei lá, foi, assim, realmente como estar em família, assim, eles cozinhavam para mim, era, assim, muito, muito carinho. E sem nunca terem me visto antes, sabe? Isso são coisas do Passaporto Cervo mesmo. Legal. Deixa eu te perguntar, eles têm crianças? Eles têm 2 filhos que já são adultos. Mais velhos mas eles moram lá, entendi. sim. E até hoje eu converso com eles, a gente continua se falando, né? Ou seja, é uma coisa duradoura, né? Não é só no momento daquela viagem. São experiências que ficam com você, marcadas mesmo. Legal. Você teve a experiência de conversar em Esperanto com crianças lá na Europa? Não. Ah, não aconteceu. Tá certo. Tá bom. Não. E a Espanha? Por que você gosta da Espanha? Tenta contar rapidinho, que tá quase acabando o nosso tempo. Tá. Gente, a Espanha é muito legal, é tudo colorido, a comida é maravilhosa. Eu fiquei na casa de um esperantista muito legal, que é o Andy. Ele foi também Passaporto Cervo. E, gente, foi realmente muito legal. Um país barato, assim, super acessível, é quente, tem muito sol, assim, adorei. Você estava já cansada das neves, do frio e da chuva torrencial lá do norte da Europa, né? Teve uma hora que eu fiquei já exaurida daquela situação. Legal. Gente, eu acho que eu vou encerrar então, porque daqui a pouco o Instagram vai cortar a nossa live, tá? Foi muito bom conversar com você. Tamires, só antes de terminar, quer falar alguma coisa aí pro pessoal? Não sei, alguma recomendação, algum conselho, alguma lição que você aprendeu nessa viagem? O que você quiser falar pra gente aí. Cara, eu acho que a maior lição é não ter medo. E em relação a isso, eu não digo que você não tenha que ter cuidado com você mesmo, mas ter coragem para sonhar com coisas muito, muito grandes que estão completamente fora da sua realidade. Façam isso. Façam isso porque é possível. Eu também não tinha perspectiva de fazer nada do que eu fiz, mas eu consegui com a ajuda do Esperanto, dos meus amigos. Então tenham coragem e façam. Vão lá e façam. Que legal, Tamires. Ótimo. Ótimo. É isso aí, gente. Temos que ter coragem. É isso. Esse tipo de viagem obrigada. A gente só faz se a gente tiver muita coragem, né? Ai, muito obrigado, Tamires. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza de que as pessoas gostaram muito. Gente, vai ficar disponível 24 horas a live aqui ainda. E daqui a algum tempo eu vou disponibilizar lá no YouTube, tá bom? Daqui 1 ou 2 semanas deve estar disponível lá no YouTube. Tá Gente, bom? obrigada pelos comentários de vocês, obrigada pela presença. André, muito obrigada pela insistência, foi maravilhoso. Muito obrigada e até a próxima. A gente vai fazer outra. Até a próxima. A gente faz outra live no futuro. Beijo. Tchau, gente. Diz Larevido. Diz Tamires. Diz.